Paz e graça, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Bíblia e Teologia. Antes de começar esse vídeo, eu peço a você que ainda não é inscrito, que se inscreva nesse canal, que ative o sino para receber todas as notificações. No vídeo de hoje, esse vídeo é a continuação do vídeo que eu fiz falando sobre a enciclopédia de Bíblia e Teologia, Bíblia, Teologia e Filosofia, do Dr. Norman Champlin, onde ele trata da questão da reencarnação. Como eu falei no outro vídeo, eu ouvi muito as pessoas dizer que Champlin acreditava na reencarnação. E uma coisa que muitas pessoas esquecem de analisar antes de julgar um material é que Champlin ele era um cristão, mas ele era também um acadêmico. Ele era uma pessoa que trabalhava na questão de trazer conhecimento para as pessoas, conhecimento variados, conhecimentos múltiplos, tá certo? Então, como um pesquisador do assunto, Champlin estudou muita coisa sobre a reencarnação, principalmente dentro do pensamento judaico, e trouxe aqui para essa enciclopédia de 6 volumes. Está ali os 5, e eu estou com esse aqui em minhas mãos, que é o volume 5, que é da letra PAR, que é onde trata sobre a reencarnação. No vídeo 1 e no vídeo 2, eu citei alguns textos da Bíblia mostrando, aliás, Champlin mostra a visão judaica sobre a reencarnação e os textos que eles se baseavam para ter esse pensamento, tá bom? Nesse vídeo, que será o último vídeo sobre esse assunto, eu vou mostrar aqui no final se Champlin de fato acreditava ou não acreditava na reencarnação. Depois de tudo que eu li, tudo que eu analisei aqui, que eu estudei, eu posso sim afirmar com toda precisão se ele acreditava ou não acreditava nesse assunto, tá bom? Eu vou ler mais um texto, que é o texto de Apocalipse 17, do versículo 10 ao versículo 11, que diz assim, ó, aqui no comentário da enciclopédia diz o seguinte: Apocalipse 17, 10, 11 e Apocalipse 11, 7 e 17, 8 são também 7 reis, dos quais caíram. 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. A besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. A besta que visse era e não é, esta para emergir do abismo. Aí Champlin diz, aqui agora vem um comentário dele, ele diz: encontramos aqui a alusão à lenda do Nero redivivo. Os antigos cristãos romanos aqui mencionados voltaria à vida mediante a reencarnação, o que seria o 8º imperador romano, a saber, o anticristo. O trecho de Apocalipse 17, 11, 7 mostra-nos que eles esperavam que Nero retornaria do próprio Hades. E a passagem de Apocalipse 17, 8 repete a declaração. O autor sagrado não esperava que o mundo ainda encontraria a existir por muito mais tempo, e sentia que esse 8º imperador seria o 7º da linhagem imperial, antes da queda do Império Romano. Ora, quando o autor sagrado escreveu o Apocalipse, Nero já estava morto, tendo cometido suicídio no exílio. Julgava-se que ele se reencarnaria, reuniria um exército dentre os inimigos dos romanos, os partas, e voltaria a fim de cometer matricídio, isso é, destruir a cidade de Roma. Esta é a ideia por detrás da declaração de Apocalipse 17, 16, a qual produz que o anticristo com os seus 10 reinos odiaria a meretriz, a faria devastada e despojada, comendo-lhe as carnes e consumindo-a no fogo. Então, quando vai tratar desses reis, um que era, um que ainda está por vir,
tinha-se esse pensamento de que Nero ele retornaria dos mortos junto com esses reis e iam pelejar contra a Babilônia e destruiria Roma, né? Então Champlin ele traz aqui essa informação a respeito desse assunto de reencarnação, ou seja, mais uma pessoa que voltaria do mundo dos mortos para cumprir uma missão. Outra coisa também que ele acrescenta aqui nessa enciclopédia é que até antes da volta de Jesus, algumas pessoas ali, eles tinham esse pensamento de que uma forma da alma se libertar dos seus pecados era reencarnando diversas vezes. Ou seja, se você cometia erros numa primeira vida, Deus permitia que você voltasse em outra pessoa para pagar aqueles erros que você cometeu naquela vida passada que você teve. Eles tinham esse pensamento até o advento de Cristo. Quando Cristo vem e expia por nossos pecados, ali eles param de pensar dessa forma, porque a expiação, enfim, resolveu o problema da alma, como a alma se libertará do pecado. Então, acreditava-se que essas indas e vindas eram o meio dela se libertar. Mas depois de que Cristo veio e expiou pelos nossos pecados, aí eles puseram fim a esse pensamento, já não se falava mais sobre isso. Mas até a volta de Cristo, eles ainda tinham esse pensamento sobre isso que eu acabei de falar aqui, tá bom? Então Champlin, como um pesquisador, ele pesquisou tudo sobre esse assunto. E uma coisa interessante também que é digno de se notar é que quando a pessoa ela vai defender um assunto teológico, seja teológico ou não, ela vai montar uma série de argumentos para dar base àquilo que ela crê, certo? E se aquilo que ela crê tem uma exceção, pouco se ela vai falar ou nada ela vai falar daquela exceção, porque ela quer induzir alguém a crer naquilo que ela acredita. Quando Champlin fala de reencarnação, é 2 pesos e 2 medidas, ou seja, ele coloca tanto as questões contra como as questões a favor, certo? Isso não é de alguém que vai defender um assunto. Porque se você pega, por exemplo, um livro que vai defender pré-tribulacionismo, vou dar aqui um exemplo, pouco o cara vai falar de pós. E se ele falar de pós, ele vai falar atacando, sempre atacando. Champlin, quando ele fala de reencarnação, ele está apenas trazendo a conhecimento toda a pesquisa que ele fez sobre o assunto. Então, quando ele fala sobre reencarnação, ele coloca os pós e os contra. Ele coloca quem fala bem e coloca quem fala mal. Ele coloca os argumentos contra e coloca os argumentos a favor. Então eu não posso, e nem posso chegar à conclusão que ele está tentando defender aqui a reencarnação, ou se ele crê, vendo a forma como ele apresenta esse assunto. Tá certo? Então, para encerrar, eu vou ler aqui o que ele fala no final, depois de ele comentar tudo sobre reencarnação. Olha o que ele vai falar aqui no final, ó, onde tem conclusão. Não sei se vai dar para aparecer aqui na tela, mas é onde eu grafei aqui de amarelo. É onde está a conclusão de tudo que ele fala sobre reencarnação. Ele diz o seguinte, ó: as evidências positivas, veja bem, as evidências positivas não são adequadas para comprovar a reencarnação generalizada, certo? Ou seja, não pode generalizar o assunto porque as provas não são suficientes, ok? Embora sejam adequadas para praticamente comprovar alguns casos, veja bem, alguns casos, quando ele fala isso aí, ele vai tratar das pesquisas que Allan Kardec fez, de objetos, né, que flutuavam, né, barulhos que você não sabia de onde vinha, né? Mas aí nós que somos cristãos sabemos que essas manifestações espirituais é obra do diabo, não tem nada a ver com pessoa que volta do mundo dos mortos, né? Mas os kardecistas creem que é pessoas que reencarnam nessa existência, né? Pessoas que
cometeram algum mal e estão ali, voltam à terra para pagar pelos seus pecados, né? E aqueles que estão aqui fazendo coisas ruins é porque ainda não desencarnaram, né? Não passaram ainda pelo processo de purificação. Aí ele diz o seguinte, ó: as explicações alternativas são capazes de explicar razoavelmente a maioria dos supostos casos de reencarnação, mas não resolvem o problema e nem oferecem nenhuma certeza. Tá vendo aí? A fé de cada indivíduo vai determinar o que ele acha deste assunto. A evidência deve continuar as suas investigações. Aliás, a ciência deve continuar suas investigações para resolver de uma vez, positiva ou negativamente, essa questão que tem tremendas implicações. Então, em nenhum momento aqui, ele vai dar a entender nesse final aqui que ele acreditava em reencarnação. Ele fala: a ciência deve continuar com as suas pesquisas, porque ainda há muita coisa para se analisar. Não se pode bater o martelo, dar o veredito que realmente existe reencarnação, certo? E ele mostra tanto os pós como os contra, as defesas e os ataques, tá bem? Então eu concluo falando para vocês que Champlin não acreditava em reencarnação. Ele era um pesquisador, ele era um cara que analisava as questões e ele estava no intuito de expor para você isso. E você fica capaz de acreditar ou não. É isso que ele faz na enciclopédia, é isso que ele faz nos comentários. Por isso que os comentários de Champlin, eles não servem para você doutrinar, certo? Porque não são materiais que vai defender a ortodoxia cristã, certo? Ele comenta versículo por versículo, mostrando ali os dois lados. E dá a você aí a chance de escolher aquilo que é mais viável a você acreditar. Isso é típico de um acadêmico, isso é típico de um pesquisador, isso é típico de uma pessoa que está determinada apenas a mostrar os caminhos e deixar você aí a par de escolher qual deles você deva seguir. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Esse foi mais um vídeo falando sobre a enciclopédia de Champlin. E a conclusão que eu chego é que ele não acreditava em reencarnação, como muitos falam por aí. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.